Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Eu falei para a pastora que eu queria pregar sobre esse texto, ela começou a rir. E eu vou falar um negócio para vocês que Deus falou comigo há muito tempo atrás e foi vida dentro de mim. Cuidado com textos bíblicos muito conhecidos. Porque a nossa tendência é subestimá-los. A nossa tendência é não dar, desse mato não sai coelho. Esse texto, eu já ouvi tantas vezes que eu tinha esse pensamento quando a pastora Cleusa, na sexta-feira, mandava abrir no texto onde falava Jesus acalma a tempestade. Eu falava assim, não, de novo não. Não é possível que ela vai pregar de novo em cima de Jesus acalma a tempestade. Até que um dia, eu estava vivendo uma terrível tempestade. E ela falou assim, abre a Bíblia. Não lembro o texto agora, mas era em Jesus acalma a tempestade. Aí eu falei assim, nossa, hoje era tudo que eu preciso. E Deus falou assim, por causa que você mudou a postura de coração, hoje eu vou falar com você. Então, esteja receptivo para tudo quanto é texto, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Diz assim, Marcos 5, a partir do verso 24, diz assim, antes de Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padeceu a mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Uau, que pergunta, hein? No meio da multidão. Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tem verdades tremendas nesse texto. Verdades profundas que têm o poder em si só de nos libertar. É verdade que a mulher com fluxo de sangue era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. Perante a lei de Moisés, ela era impura, ela tinha uma hemorragia. E ela estava num lugar que ela não deveria estar, porque ela tinha que ser consciente disso, ela não podia tocar em ninguém, porque podia fazer essa pessoa cerimonialmente impura. Então, ela tinha que ser consciente e ficar quieta na dela. Isso é uma verdade que há nesse texto. É também verdade que Jesus curar essa mulher foi uma cura atípica, porque geralmente vinham a Jesus endemoniados, cegos, pessoas aleijadas. Então, uma mulher que sofria de uma enfermidade atípica, fora do comum, houve sobre ela, claro, uma cura fora do comum. Mas nessa manhã eu não quero tocar nisso, eu não quero tocar no Jesus que libertou as mulheres, porque Jesus fez isso. Amém? Jesus quebrou todas as regras, o que a gente gosta de falar hoje, tabus daquela época, da sociedade. Jesus era um homem que foi sustentado pelas mulheres. A Bíblia diz clara que a mulher servia Jesus com seus bens. Eu creio que hoje pega mal, né, um homem sustentado pela mulher. Imagina naquela época.
Ele é um charlatão sustentado por mulher. Jesus conversou com a mulher à beira de um poço, ao meio-dia, na frente de todo mundo. Engraçado que com Nicodemos ele conversou escondido, não foi? À noite. Mas com a mulher ele conversou ao meio-dia. Ou seja, para quebrar tudo aquilo que o povo achava que não devia. Se ele fosse hipócrita, se ele fosse fariseu, ele tinha encontrado com ela à noite, escondido. E com Nicodemos à luz do dia. Mas ele fez o contrário. Então é verdade que Jesus fez tudo isso. Mas nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para o fluxo de sangue que a mulher tinha. Sangue é vida. Não é verdade? A própria palavra de Deus diz isso. Nós sabemos que se nós cortarmos alguém e deixar o sangue sair, automaticamente essa pessoa, eventualmente, vai morrer. Né? A gente está na iminência de fazer uma sessão de galinha caipira aí. Se a gente cortar o pescoço da galinha e deixar o sangue morrer, cair, evidentemente, a galinha vai morrer. Vocês estão com fome? Eu estou com fome, eu começo a pensar em comida. Por que eu não pensei em outro tipo de coisa, né? Mas quando a gente está com fome, a gente can't help it. Está pensando em comida. O fluxo de sangue. Aquela mulher tinha vida saindo dela. Ela tinha a vida dela se esvaindo. Eu tenho um livro em casa que fala o parecer médico sobre vários textos bíblicos. E um dos pareceres médicos que tem sobre essa mulher é que em 12 anos de fluxo de sangue, a Bíblia faz questão de dizer que ela ia aos médicos, mas ela piorou. Vocês leram isso aqui comigo? Não diz que ela piorava ao invés de melhorar? Então, o parecer médico é que em 12 anos, com certeza, ela já tinha anemia. E nós, observando hoje, dentro da igreja, nós percebemos que algumas pessoas, eu não estou isenta disso, sofrem de um quadro de anemia. Elas são as pessoas que estão sempre fracas, que estão sempre indispostas. Uma das coisas, um dos sintomas da anemia é muito sono. Vocês sabiam disso? Já pensou no seu irmão, né? Aquele irmão que sente sono, né? Que dorme demais, que chega atrasado no curso de transformação na alma. Vocês já pensaram no seu irmão, né? Bife de fígado para ele. Outro sintoma de anemia é tristeza. Vocês acreditam nisso? Tristeza. Falta na pessoa alegria e disposição para fazer as coisas, e sobra tristeza. Ou seja, fisicamente acaba levando à depressão. O que eu estou fazendo, tia Tânia? Obrigada. Está vendo o que eu falo dela? Ela evitou um acidente, ela é proativa. Por você, eu estaria caindo aqui agora, quebrando uma perna, tendo gangrena, tendo que amputar e ficar mal, podia até morrer. Mas a tia Tânia salvou minha vida. Eu não gosto de ser dramática, mas a tia Tânia acabou de salvar minha vida. Então, a anemia traz tristeza, traz indisposição, sono. E depois uma consequência pior, uma série de consequências para a pessoa. Né? O homem que dorme demais acaba irritando a mulher e vice-versa. Então, assim, se a gente fosse enumerar as consequências, seriam terríveis. Mas, gente, eu só vejo os cotovelos funcionando. Eu queria que vocês tivessem a visão daqui de cima. Uma hora, eu pedi o Neto para colocar uma câmera aqui, filmando vocês, deixando aqui, ó. Para vocês verem os cotovelos funcionando. Mas, voltando a falar sério, tem coisas na nossa vida que vão durando anos e que a gente vê um foco de hemorragia, onde a nossa vida vai se esvaindo. Há situações na nossa vida que são verdadeiros focos de hemorragia, onde a nossa vida vai se esvaindo.
E muitas vezes nós lutamos contra essa situação com todos os recursos naturais que nós temos. Nós vamos aos médicos, nós vamos aos coaches, nós vamos ao YouTube, nós vamos ao Dr. Google, não é? Nós vamos ao videogame, nós vamos ao que mais? Nós vamos ao shopping, né? Nós vamos ao Facebook, ao Instagram, o que mais? Ao Snapchat. Nós vamos às séries, nós vamos à novela. Nós procuramos todo recurso para melhorar aquele foco de hemorragia que a nossa vida está se esvaindo por ele. E eu gostaria que você pensasse nessa manhã, qual é o foco de hemorragia na sua vida? Por onde você tem perdido sangue, que é vida? Por onde a vida que há em você está se esvaindo? Por onde que o seu sangue está se esvaindo ao ponto de você ter se tornado ou estar se tornando um anêmico espiritual? Ao ponto de estarmos nos tornando pessoas que dormem na vida espiritual. Ao ponto de estarmos igual Carolina na janela, vendo a vida passar e não vivendo a vida espiritual. E pensando, eu comecei a pensar quais são os focos na minha vida. Como o Walter falou aqui hoje, ele estava pensando na vida dele, eu comecei a pensar na minha. Eu queria muito pensar na de vocês. Ia ser mais prático e mais confortável para mim. Mas Deus começou a falar comigo sobre a minha vida. E eu detectei alguns pontos de hemorragia na minha vida e eu descobri que está sangrando há muitos anos. Muitos anos. A pastora Cleusa luta comigo em algumas áreas, né, que ela sabe o que é e ela não vai te contar. Não adianta nem você perguntar, ela é fiel. Que eu não dou resposta, e eu sei que isso tem sido um foco de hemorragia que tem feito de mim uma anêmica espiritual. Talvez, no seu casamento, há um ponto de hemorragia. Você fala para mim, mas o que você vai falar? Você não é casada? Eu não sou casada, mas eu tenho alguns anos de experiência de olhar ao meu redor. E a melhor experiência é aquela que você observa. Eu prefiro observar casamentos com problemas do que ter um casamento com problema no futuro. Não é? Você também não prefere? Então, eu vejo que, às vezes, um foco de hemorragia é o casamento, ao ponto da pessoa chegar e falar assim, não aguento mais. E o título dessa palavra é, não aguento mais. Porque você não deve aguentar mais. Amém? Você deve ir até Jesus e deve ir hoje, para que Ele possa fazer que esse fluxo seja estancado. Então, às vezes, o ponto de hemorragia é o seu casamento, uma situação que há dentro do seu casamento, que vem se arrastando há anos. E a sua vida está se esvaindo, e você olha e fala assim, eu não dou conta mais. Então, qual é a solução? Separar? Não. Essa solução é bíblica? Não. A solução é resolver em Jesus. Amém? Às vezes, o ponto de hemorragia é uma situação não resolvida. Nós somos a raça que mais tem situações não resolvidas na face da terra. Nós, crentes. Sabe por quê? A gente sabe que é ordem de Deus o irmão perdoar, não sabe? A gente sabe que é ordem de Deus nós perdoarmos. Sabemos ou não sabemos? Então, a gente deixa para lá, a gente fala assim, essa situação já foi perdoada. E no mundo espiritual, a situação continua aberta, porque no mundo espiritual, a situação é fechada quando há arrependimento e quando há perdão. Amém? Mas e se a pessoa que pecou contra você não se arrependeu? Você deve perdoar? Sim, porque o perdão é para você. É você que vai se apresentar diante de Deus e Deus vai falar assim, espera aí, fulano, tem uma lacuna aqui, tem uma questão aberta na sua vida. E, às vezes, essa questão do perdão é uma hemorragia intensa, que nós vamos vendo a nossa vida se esvaindo. A gente anda, quando vê, para no mesmo lugar, porque aquela situação não foi resolvida. E, às vezes, eu converso com algumas pessoas que falam assim para mim, você fala em perdão porque você não sabe o que fulano fez, o que a ciclana fez.
Se você soubesse o que ele fez, você ia entender que ele não merece perdão. Queridos, perdão só pode acontecer quando há ofensa. Se não há ofensa, não precisa haver perdão. E se foi uma coisa que não tem problema nenhum, qual é a necessidade de perdão? O perdão tem que acontecer quando há ofensa. Mas nós preferimos passar por cima e fingir que nada está acontecendo. E levamos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. E aí nós temos orações que não são ouvidas, porque a palavra de Deus diz o quê? Se você perdoar o seu irmão, você terá os seus pecados perdoados, querido. Não foi eu que escrevi, foi o próprio Jesus que falou. Eu queria ter falado assim, olha, eu te perdoo. Se fosse eu que escrever isso aqui, talvez eu escreveria assim, ó, eu te perdoo no matter what. Mas Jesus não escreveu isso. Jesus escreveu o quê? No Pai Nosso. Quem lembra? Abre a boca, irmãos. Se você perdoar, você será perdoado. Mas nós tampamos o nosso ouvido como crianças mimadas, que não querem passar por indisposição. E nós não queremos tomar esse remédio, porque ele é amargo. Tia Tânia me deu uma lista das palavras mais difíceis de pronunciar. Aí lá tem inconstitucionalissimamente, tem paralelepípedo, tem um tanto que eu não sei nem falar e nem vou tentar. Nossa, fala mais alto. Não consigo nem repetir. E a quinta palavra, porque, na verdade, ela é a primeira, está em ordem. A primeira palavra, a palavra mais difícil de falar na língua portuguesa, perdão. Palavra mais difícil de falar na língua portuguesa, perdão. Vocês já viram como é que um homem fala para a mulher que ele está errado? Vocês já viram ou não? Fala igual o Mudim, que vem aqui no programa. A mulher o quê? Que é? Estou errado. Que é? Estou errado. Aí ela pede para ele repetir, mas repete claro. Eu estou errado. Com os dentes travados. A mulher é mais fácil de admitir que está errada. Você sabe por quê? Vou falar para vocês por que a mulher... abre um parênteses, eu vou voltar no ponto que eu parei, hein, que vocês estão fazendo eu sair do assunto. Você sabe por que a mulher tem mais facilidade de dizer que está errada? Não, porque ela nunca está, é muito raro. Entendeu? Aí o homem tem dificuldade, por quê? Porque ele está sempre errado. Aí ele vai pensar assim, nossa, mais uma vez. Aí ele não fala, entendeu? Então tá, vou voltar. Queridos, situações na nossa vida têm que ser fechadas, porque nós somos crentes. Nós somos crentes, Jesus está voltando. E nós temos que ser encontrados com as nossas vestes brancas. É bíblico, não foi eu que decidi isso. É Jesus que vem buscar uma igreja sem mácula e sem ruga, com vestes brancas. E as vestes brancas são os atos de justiça dos crentes. E um ato de justiça, um deles, é perdão. Então, você pode, nesse momento, estar sem o perdão de Deus. É o único momento que alguém pode dizer que outra pessoa está sem o perdão de Deus, é quando ele não perdoa, porque está escrito. Não há pecado, a Amanda ficou de pé, deixa eu usar a Amanda. Não há pecado que a tia Amanda possa cometer, que Deus não possa perdoar. Amém? Não há pecado. Você imagina assim, aquele cidadão que você não mandaria ele morrer. Eu contei para algumas pessoas outro dia, que teve uma época que eu estava com tanta raiva da equipe de louvor, estava pecando, eu estava na carne, que eu falei assim, Deus, mata, mas primeiro, como é que fala? Tortura. Eu falei, Senhor, se o Senhor perguntar hoje, que o Senhor perguntou para Moisés, você quer que eu mate esse povo? Eu ia falar assim, não, Deus não mata, tortura primeiro, depois mata. Mas não há situação que Deus não possa perdoar. Se você pensar
a pior das pessoas, a pior das hipóteses, a pior da situação, o perdão de Deus se manifesta sobre a vida daquela pessoa mediante o arrependimento. Amém? Mas, no entanto, o perdão de Deus não manifesta em nossa vida quando nós não perdoamos o outro as suas ofensas. Porque Deus decidiu assim. Deus decidiu assim. Deus falou assim: eu que sou santo, completamente santo, não há mácula, não há ruga, não há sombra de pecado em mim. Eu perdoo o fulano de tal. Quem é você que peca da hora que acorda até a hora que vai dormir para não perdoá-lo? Então, se você não aprender a perdoar, filho, infelizmente, o meu perdão não pode ser manifesto na sua vida. E perdão genuíno, ele é manifesto através de atitudes. Amém, queridos? Então, se você tem situações em aberto na sua vida, isso é foco de hemorragia. A vida está saindo de você, às vezes sem você mesmo perceber. Não adianta terapia, não adianta médico, não adianta coach, não adianta autoajuda, não adianta Augusto Cury. Não adianta. Augusto Cury não cura. Quem cura é Jesus. Amém, queridos? Outra coisa que, às vezes, é uma hemorragia. Problema financeiro. Ah, mas como assim? Um problema financeiro pode ser uma hemorragia. Às vezes, a pessoa vem numa sequência de revés financeiro e ela já não aguenta mais passar por aquilo. E aí você pode pensar assim, mas o que tem Jesus a ver com isso? Eu fiz negócio errado, eu meti os pés pelas mãos. Aquela mulher foi em Jesus com uma enfermidade totalmente atípica. E você pode chegar diante de Jesus com a sua enfermidade completamente atípica, completamente fora do normal. Senhor, o meu foco de hemorragia hoje é nas finanças. Eu não aguento mais viver desse jeito. Me ajuda. Amém? E ele ajuda, queridos? Ah, não, mas fulano foi um irresponsável. Querido, decida começar a fazer as coisas certas. E peça ajuda para Jesus. É tudo uma decisão. Amém? Outro hemorragia, o pecado recorrente, aquele pecado que a gente está sempre caindo nele. Às vezes você fala, eu não aguento mais pecar nessa área. Quantos já falaram isso? Eu não aguento mais. Vá até Jesus. Porque isso tem sido hemorragia. A sua vida tem se esvaindo. E, às vezes, é interessante que alguns pecados, a gente cai tanto neles que a gente fala assim, eu vou isolar isso aqui da minha vida agora, eu vou fingir que isso aqui nem está acontecendo. O foco de hemorragia continua lá. E a sua vida continua se esvaindo através daquela hemorragia. Ainda que a sua mente ignore, pecado tem que ser tratado. Pecado tem que ter arrependimento, tem que confessar e tem que abandonar. Amém, queridos? Quantos dizem amém bem forte? Amém? Outra coisa que às vezes pode ser uma hemorragia. Um trabalho que suga toda a sua energia. Ah, mas trabalho é de Deus. Deus abençoou o homem e falou para ele, vai trabalhar. Trabalho, é da vontade do Senhor que a gente trabalhe, queridos? Sim. É da vontade do Senhor que a sua vida se esvaia toda no trabalho? De forma alguma. Mas, às vezes, nós entramos numa maratona, numa jornada de trabalho, ou num trabalho especificamente, que lá no fundo de nós sabemos que nós deveríamos sair, nós deveríamos parar. E a gente pensa na hora, não, eu preciso desse trabalho. E, às vezes, o Espírito de Deus está falando, isso é um foco de hemorragia na sua vida. Sua vida está se esvaindo aqui nesse lugar. E, no entanto, nós não tomamos providência com relação àquilo. E nós vamos deixando a nossa vida se esvaindo. A gente estava conversando outro dia, eu e a pastora Cleusa, que a geração de brasileiros hoje, que está aqui, é um pouco diferente da geração de 20 anos atrás, graças a Deus. Amém?
A geração de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, eles vinham para cá, eles trabalhavam igual louco, comia miojo, salsicha, morava igual rato, mais ou menos 12, 13, 15 num quarto. Né? O pastor Eduardo disse para nós que a primeira casa que ele morou tinha 18 pessoas. Um banheiro. 18 pessoas. Gente, pastora Beth é mulher de Deus. Eu posso falar porque ele não importa, ele mesmo fala. E ela foi morar com ele lá. Até que Deus trouxe a condição deles terem a casa deles. Mas era um povo que trabalhava demais e que, quando juntava uma boa grana e ia embora para o Brasil, não tinha saúde mais para desfrutar do dinheiro que tinha feito aqui. Quantas histórias você conhece assim? Eu conheço várias. Conheço várias histórias de homens que trabalharam aqui, mandaram dinheiro para o Brasil, chegou lá, a esposa tinha outro, tinha até filho. Sério? Conheço histórias de homens que vieram para cá para trabalhar, que tinha filho aqui de 8 anos e a esposa lá continuava esperando o camarada. A gente falou isso anteontem, né, pastora? Histórias tristes assim. Mas pessoas que não perceberam que o trabalho era o ponto de hemorragia que estava tirando a sua vida. Pessoas que buscaram, em primeiro lugar, a vida nessa terra e não o reino de Deus. Vou repetir, Deus não quer que você seja irresponsável, não pague as suas contas, não trabalhe e não tenha uma vida, não sustente a sua casa. Isso não é a vontade de Deus para você. Mas a vontade de Deus para você é que você pegue essa coisa mais preciosa que existe hoje, mais preciosa que dinheiro, mais preciosa do que ouro, mais preciosa do que o diamante mais raro, chamada tempo, e invista no Senhor. Amém? Todo mundo sabe que tempo é dinheiro, não é isso? E a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, investe o seu tempo no Senhor, na obra de Deus, na casa de Deus, e estando no ponto de hemorragia. Mas, para encerrar, Maurício. Obrigada. Quando tinha cantina, eu tinha um combinado com ele. Maurício, eu vou encerrar. Para todo mundo pensar que ele estava gostando, né, Maurício? E aí eu pagava a cantina dele. Isso chama propaganda. Ok? Isso chama marketing, propaganda. Estou brincando, queridos. Não pagava a cantina dele, não. Mas era como, né, Maurício? Porque, sério, querido, você não sabe a decepção com uma pessoa que está pregando quando você fala assim, vou encerrar, e todo mundo fala assim. Sabe? Dá aquela dorzinha, assim, aquele sentimento de rejeição, sabe? Mas o Maurício foi cura para mim. Quando eu falava assim, vou encerrar, o Maurição, eu falava, olha, né? Cura pura. Mas, para encerrar, de verdade, tem uma coisa nessa mulher que foi ponto de diferença. Muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Jesus faz uma pergunta que, se hoje em dia fosse tolerância zero, né, a gente ia falar para ele, ficou doido? Né? A multidão apertando Jesus, e ele pergunta assim, quem tocou nas minhas vestes? E Mateus não fala, o apóstolo Mateus não fala, mas Lucas fala que foi Pedro que respondeu. Claro, né? Você não pensava que era outra pessoa, né? Lucas fala que Pedro, então, respondeu, Jesus, todo mundo te apertando aqui, você quer saber quem te tocou? Tinha que ser o Pedro, né, gente? Tinha que ser. Mas Lucas fala claramente que foi o apóstolo Pedro que respondeu. E Jesus fala assim, não, de mim saiu vida. O que ela estava perdendo? Vida. De que saiu de Jesus? Vida. Mas tantas pessoas estavam tocando em Jesus. Mas a postura daquela mulher foi diferente. E eu falo qual foi a diferença. O que fez diferença? Humildade. Nós tocamos em Jesus, como aquela multidão. Mas não há humildade em nós para admitir que aquilo que nós precisamos é só nele.
Humildade, segundo o dicionário, é a capacidade de admitir os seus erros e limitações. Nós, sem exceção, nós não somos humildes. Uma vez eu ouvi um pregador falar assim, nenhum humilde Deus trouxe para os Estados Unidos. Deus nunca trouxe um humilde para os Estados Unidos. Eu ainda brinquei e falei assim, nossa, eu fui a primeira. Deus nunca trouxe um humilde para os Estados Unidos. Aqui a gente faz e acontece. Estava falando para o Degman, não tem diferença. A diferença de um homem com dinheiro no bolso e sem dinheiro no bolso é incrível. A diferença de um homem na sexta-feira para quinta, depois que ele pagou o aluguel, é fantástica. A diferença do dia que ele recebe o salário, do dia que ele paga o aluguel e fica sem nada, é assim incrível. A mulher que eu diga, né? Não é, Lídia? Você sabe direitinho. Mas no dia que está com dinheiro no bolso, não tem humildade. Nenhuma. Estou podendo, estou acontecendo. No dia que paga o aluguel quebrantado, um doce. Humilde. Né? Mas a humildade é a capacidade de reconhecer que nós não somos nada. Para falar num português corretíssimo, que nós somos nada. O que você é? Nada. O que eu sou? Nada. E aquela mulher, então, ela não fez troca com Jesus e ela não fez aquilo que a gente faz. Ela não falou assim, se eu tocar nas vestes dele e ele me curar, eu vou servi-lo. Ela falou assim, eu não tenho nada para dar para ele. Tem nada em mim que ele possa querer. Mas ele tem tudo o que eu preciso. E se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. A maior prova de humildade é nós entendermos que Jesus tem exatamente tudo o que nós precisamos. E nós não temos nada que ele precisa. Só que nós invertemos a coisa aí. Jesus precisa de mim, eu sei falar muito bem. Então é quase uma necessidade para o reino de Deus que eu me converta. Eu toco muito bem, a gente estava falando também que o músico ele é mordido por um bichinho chamado orgulho. Né? Quantas pessoas aqui tocam? Quem toca uma guitarra como Isaac? Quem toca um teclado como Joel? Vocês sabiam que Joel toca teclado? Escondendo o leite, né, Danilo? Hã? O músico é mordido por o bichinho do orgulho. Por quê? Porque no meio de 1000 há um músico. Então é quase uma necessidade para Jesus que esse camarada se converta. Então, geralmente, na cabeça dele. Então, geralmente, ele não tem compromisso com horário. Geralmente, ele não tem compromisso com a autoridade. Não é o caso do Isaac, de nenhum dos meninos do louvor. Graças a Deus. Agora eu vou defender eu vou puxar a brasa para a sardinha do louvor. Eles são ótimos. Submissos e sabem trabalhar em equipe. Eu acho muito bom isso. Muito bom. Mas nós invertemos as coisas e nós falamos assim, bom, eu vou ser curada por Jesus eu vou ser curada por Jesus por quê? Ou eu vou adorar Jesus, então eu serei curada. Jesus não quer nada de você, porque ele não precisa de nada seu. Ele só quer uma postura de coração, de humildade. De chegar e falar, Senhor, eu vou tocar nas tuas vestes, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não deixei de pecar ontem, muito pelo contrário, eu pequei ontem mais que todos os dias, mas hoje eu estou aqui reconhecendo que não há nada que eu possa fazer por mim mesmo. Só o Senhor pode estancar essa hemorragia. Só o Senhor pode me curar. E Jesus pode te curar, e Ele pode estancar qualquer tipo de hemorragia, e Ele pode te curar de qualquer problema. Outro dia eu ouvi um rapaz falando que ele tinha um QI baixo. Em outras palavras, no legítimo português, ele era burro. Sério. E ele orou.
E ele orou e ele falou assim: Jesus, eu tenho incapacidade intelectual. Eu sou burro. Eu preciso, já melhorou, né, Lídia? Eu preciso do toque do Senhor. Você sabe por quê? Porque eu tenho que estudar para eu ser alguém na vida e eu não consigo, Jesus. Eu não consigo entender o que o professor fala, eu não vou me formar, eu não tenho capacidade, mas eu também não quero ir para o cabo da enxada, eu preciso estudar. Então, me ajuda, Jesus. Queridos, esse rapaz que eu estou falando para você hoje, ele é formado em medicina. Não é um curso fácil, ele passou no vestibular numa federal no Brasil. E ele disse que ele sentiu o momento que Jesus tocou na mente dele. Ele disse que ele sentiu. O testemunho dele é lindo. Então, esse pode ser o seu testemunho. O que você não aguenta mais? Mas admite para Jesus, fala: Jesus, eu já fiz de tudo. Eu já gastei o que eu podia, o que eu não podia, e eu não consigo. Eu não consigo ser um bom marido. Eu não consigo ser um bom pai. Eu não consigo ser uma boa esposa. Eu não consigo ser um bom crente. Eu estou sentindo a vida esvaindo de mim. Eu tenho uma hemorragia que está fazendo de mim um anêmico, porque eu não consigo mais conviver com isso. Então, me ajuda. Porque se eu tocar só nas suas vestes, eu não preciso te dar nada. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Amém? Vamos ficar de pé.